Depois de 20 anos de governos de esquerda, tivemos agora um candidato de direita sendo o vencedor das eleições presidenciais. Na verdade, eram dois candidatos da direita, né? A esquerda nem chegou aí ao segundo turno e a vitória do Rodrigo Paz termina aí com um ciclo de 20 anos de esquerda no poder lá na Bolívia. Ele teve 54% dos votos válidos contra 45% do seu oponente, que era o Jorge Quiroga. O Quiroga mais conservador, mais ainda à direita, e o Paz, o vencedor, um pouco mais de centro-direita, um pouco mais moderado. De toda forma, uma mudança significativa lá na Bolívia. Lobauer, sua impressão, a gente conversou já sobre isso, né, para acompanhar com um pouco mais de atenção esse movimento lá na Bolívia. Não é um país com aquela importância toda aqui no bloco, mas tem essa sinalização, talvez, aí de ventos mudando na região. O que você achou disso? Eu acho bem interessante o movimento. A Bolívia é um país que a gente acompanhou nesses últimos 20 anos, quase, com essa presença do MAS, que teve a figura do Evo Morales como uma dessas figuras exóticas do esquerdismo bolivariano, vamos chamar assim, que fez parte daquele grupo com Rafael Correa, Chaves e outras lideranças. Aquela listinha do Foro de São Paulo que o seu falou no programa uma vez, né? E no Paraguai, agora me fugiu o nome do padre do Paraguai, enfim, aquele momento, exato, Foro de São Paulo. Bachelet no Chile, os próprios Kirchner na Argentina, enfim, era uma aliança quase que ocupava quase o continente inteiro, e a figura do Evo Morales muito simbólica, com a figura mais indígena, né, com os trajes bolivianos, resgatando alguma coisa que até hoje não se sabe bem o que é, das origens. O fato é que aquela lambança que se fez ali, principalmente com a nacionalização do petróleo, que era inclusive da Petrobras, né, o que se fez com o petróleo no boliviano é o que se queixa que os americanos faziam, o que acontecia com os americanos em outros países, né, essas nacionalizações, né, a Petrobras passou por isso, mas o governo Lula já fez na época uma bravata dizendo que não tinha problema, que podia pagar depois, que não era bem assim, e hoje a entrega do regime, tanto Morales quanto o resto com os seus sucessores, entrega o sistema de produção e exportação de gás arrebentado, né? Então é mais uma demonstração de como esses sistemas, esses regimes destroem essas nações. É o caso da Venezuela com o petróleo também. Na eleição atual, então, a gente tem uma troca relevante. O Rodrigo Paz é filho do Paz Zamora. O Paz Zamora é um político veterano da história boliviana, que na verdade era um partido de esquerda socialista. E depois ele foi aos poucos se adaptando, como aconteceu aqui no Brasil, nas devidíssimas proporções, com uma série de políticos que vieram da esquerda, depois no período militar, e depois com a abertura e com a democratização foram vindo para a esquerda. O caso do Paz Zamora é um sujeito que acabou sendo presidente. Ele foi presidente, o pai dele foi presidente. Foi presidente, o pai dele, no final dos anos 80. E para dizer o seguinte, que o Rodrigo, que foi prefeito de Tarrira e tal, Rodrigo Paz, ele já é um sujeito que está no Partido Social Democrata Cristão, que na verdade não é um democrata cristão stricto sensu, como um alemão ou como um italiano, mas é um centro-direita, ainda que adaptado, né? Então eu quero dizer o seguinte, ele é um pouco daquela junção de forças de centro que a gente tem aqui, seria um MDB, para fazer uma comparação mais grosseira, e o Quiroga seria talvez um presidente mais assim liberal conservador, com um perfil mais transformador, vamos dizer, de reformas, né? Mas não é ruim. Eu acho que a gente está vivendo na América do Sul um processo, acho que de esgotamento desses regimes de esquerda. A Bolívia é um país menos relevante porque tem menos gente, é mais pobre, mas é relevante nesse jogo, principalmente nessas alianças, quando a gente olha da perspectiva brasileira. Porque, assim como a Venezuela, a Bolívia também entrou algumas vezes como país convidado no Mercosul, tal, por uma questão política. E não tem nada a ver com a troca de listas de produtos e para realmente constituir uma área de livre comércio, uma área aduaneira. Foi sempre uma conversa mais política. Então agora, com esses regimes do Paraguai indo bem na direita e crescendo, e talvez, quem sabe, num rescaldo aí também para a Bolívia,
já acontecendo também no Uruguai, a gente tem aí um círculo em torno do país que nos ajude a nos livrar dessa chaga que é o PT e com o nosso regime de esquerda que, quem sabe, ano que vem a gente consiga se livrar. E tem a Argentina também, né, com o Milei, com muitas dificuldades, um apoio forte dos Estados Unidos, a gente vai falar disso daqui a pouco. Trump também entrou em atrito com o Gustavo Petro, Venezuela nem se fala, e o Lula, por outro lado, a gente vai falar muito disso aqui, parece que cada vez mais radical, até no visual dele, adotando ali aquele estilo bem latino-americano mesmo, no visual, no discurso e nas ações. Acabamos de ter a notícia, por exemplo, da nomeação de Guilherme Boulos como ministro do governo Lula. A gente chega lá. Eu quero mostrar agora também uma figura do Senado da Bolívia, como é que ficou, também mostra uma mudança significativa. Você tem nenhum senador do partido de esquerda, que era do Evo Morales, né, do MAS, como já disse aqui o Lobauer, e você tem 15 cadeiras para o partido do presidente eleito, Rodrigo Paz, e mais 12 para o partido do Quiroga, para a coligação do Quiroga, que é a Libre, né, a Aliança Libre. Então, realmente, também dentro aí do Poder Legislativo, mais até do que uma vitória grande da direita conservadora, uma grande derrota da esquerda, isso sim é algo que dá para dizer com segurança. Ricardo Gomes, quero a tua visão também sobre este assunto e se isso pode sinalizar algo, uma tendência maior aqui no continente para as próximas eleições. Boa noite. Boa noite, Renato, colegas de mesa, toda a audiência. Sim, pode sinalizar e é um sinal positivo, lembrando que não é a primeira vez. Nós já vimos uma onda na América Latina, né, de refutação do socialismo bolivariano, que depois essa onda voltou, retrocedeu e veio um novo tsunami, né? Então, nós vemos já o Brasil com Bolsonaro, a Argentina com Macri, foi o período em que Pedro Pablo Kuczynski tirou a esquerda do poder no Peru, Ollanta Humala, né, caiu, tudo indicava no Uruguai também, o Lacalle Pou governando. Então, houve um início, né, um momento em que nós acreditávamos que a América Latina ia se ver livre dessa chaga do socialismo bolivarianista, e esse avanço retrocedeu, voltamos ao ponto em que estamos. Então, agora tem um novo sinal. É fundamental o sucesso da Argentina, mas é fundamental que se consiga manter esta virada de cenário político com essa queda do socialismo. Isso é sim um sinal para o Brasil, né? Lembrando que Tuto Quiroga, que era o outro candidato, um candidato bem mais identificado, com uma posição ideológica muito mais marcada, ele inclusive foi detido, para não dizer preso, foi detido na Venezuela em 2009, se não me engano, num evento em que também foi detido o Prêmio Nobel de Literatura, hoje falecido Mário Vargas Llosa. Então, tinha um Quiroga com uma postura muito mais marcada ideologicamente, venceu o Paz, mas ainda assim é o fim do falso moralismo, né? Do mando de Evo Morales e seus asseclas na Bolívia, lembrando que a Bolívia teve, inclusive, no passado, um plebiscito para decidir se seria ou não alterada a Constituição boliviana para permitir uma nova candidatura de Evo Morales. O resultado do plebiscito foi não, e mesmo assim foi feita a mudança pelo Congresso da Constituição para manter o Evo Morales no poder. A frase era Bolívia dijo no, a Bolívia disse não. Mais ou menos parecido com o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. Quem vai lembrar, lembra que houve um plebiscito, o Estatuto do Desarmamento foi rechaçado pela população e acabou sendo implementado pelo Congresso Nacional quase que integralmente. Não se proibiu a venda de armas de fogo, mas se fez tudo menos proibir a venda de armas de fogo. Então, essas grandes democracias socialistas insistem em não ouvir o povo, né? São democracias só da boca para fora. Então, mas sim, é um sinal,
é um sinal que se soma a outros que o continente já deu, e o momento não é de avanço da esquerda. Vamos ver se essa vitória esmagadora também no Legislativo, né, dá paz para Rodrigo Paz no início do mandato. Agora, o Brasil parecia caminhar a largos passos nessa direção. O governo Lula deu uma respirada, agarrou um pouco de força, retomou esse discurso dos ricos contra os pobres, nós já vimos isso, né? E agora é uma grande incógnita do que pode acontecer na eleição brasileira. O continente aponta numa direção de câmbio, né? de mudança, e o Brasil raras vezes escapa dessas ondas da América Latina. Eu até digo, né, a independência foi uma onda, foi quase todo mundo junto, depois as ditaduras personalistas ali, trabalhistas dos anos 30, 40, foi todo mundo junto, redemocratização no fim dos anos 40, todo mundo junto, ditadura militar foi todo mundo junto, reabertura foi todo mundo junto, socialismo foi todo mundo junto. Agora que, ao menos no abandono do socialismo, Renato, sejamos todos juntos também.